De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve! Eu sou Felipe Moura Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast OA, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 no canal de YouTube de O Antagonista, sempre com um convidado presencial aqui no nosso estúdio em São Paulo para falar da sua trajetória, dos seus posicionamentos, das tendências na sua área de atuação. E hoje, olha só quem eu recebo no estúdio, é uma honra, é um privilégio. Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, autor de Elite da Tropa, roteirista de Tropa de Elite 1 e 2, comentarista de segurança pública, sobre o crime organizado, youtuber, palestrante em todo o país. Muito obrigado, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, viu? E tem que ser leve e divertido que fala isso. A gente consegue tirar graça de tudo aqui, mesmo da tragédia, a gente ri para não chorar. Essa é a nossa receita diária do jornalismo de O Antagonista. Rodrigo, você estava me contando uma história que me fez pensar o seguinte: a gente vê a direita falar mal do tráfico de drogas, a esquerda falar mal da milícia, e eu olho, para mim é tudo bandido. Não é assim? Tá tudo exatamente igual. Até para nossa sorte, hoje pesquisadores, a UF está pesquisando a dinâmica de ação dessas facções, né? Milicianos e traficantes. Hoje é basicamente exploração do território. Exatamente. Eu converso com ex-bandidos, tá? Eu vou deixar claro para você que eu não converso com bandido, não. Mas eu converso com pessoas que cumpriram pena e que estão fora do crime. Eles dizem precisamente: Pimentel, o Comando Vermelho hoje, a receita da cocaína e da maconha é inferior a 20%. Às vezes inferior a 15%. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o ADA, sobrevive hoje de exploração do território, cobrando dinheiro do oprimido, do morador. Um exemplo clássico: o bujão de gás, que no Brasil custa R$ 108, R$ 106, dependendo do ICMS de cada estado. No Rio de Janeiro, o morador vai pagar 150, 160. Gatunete, bujão de gás, transporte alternativo legal, todo tipo de atividade econômica. E o que é preocupante, Felipe, até o dia de hoje, o governo do estado do Rio de Janeiro, nem o Ministério da Justiça, nem nenhuma grande universidade, ninguém pesquisou o tamanho dessa economia no PIB do estado. Eu sei, por exemplo, que um borracheiro embaixo de uma favela paga uma taxa para o Comando Vermelho. Eu sei, por exemplo, que uma padaria hoje paga uma taxa para o Comando Vermelho, ou então para uma milícia. Exatamente quanto se paga e qual é o tamanho disso no PIB do estado? Ninguém sabe. Comando Vermelho hoje vende pão em algumas favelas. Aliás, um pão muito mais barato que o pão da padaria. É um pão que custa 25 centavos, o pão francês. Vamos lá. Logicamente, a farinha é roubada, a energia também é furtada da Light, né? Ou então da Enel, e esse pão vai chegar num preço mais barato. Light no Rio e Enel em São Paulo. Não, mas nós temos Enel no estado também, no Rio, né? No interior, né? Nós temos, então, assim, e nós temos nós temos Comando Vermelho também. Então, se o Comando Vermelho está sobrevivendo disso, e tem gente pagando o pão a 25 centavos, quanto isso corresponde exatamente no dinheiro do Comando Vermelho e da milícia? Porque esse dinheiro é utilizado para comprar fuzis. Então, como acabar com essas facções hoje? Essa resposta eu não tenho e ninguém tem. A gente dizia: se a gente conseguir na rodovia evitar a chegada da maconha, da cocaína e dos fuzis, essas facções vão enfraquecer. Hoje eu acho que não mais, porque elas sobrevivem do território e a barricada é o marco simbólico da exploração territorial. Nós temos no Rio de Janeiro hoje 5.000 barricadas, hoje mais ou menos é a última avaliação da polícia. A PM do Rio de Janeiro retira 90 toneladas de barricada por semana das favelas. E uma cena clássica é o morador, por incrível que pareça, agradecendo a polícia por retirar a barricada. É a maior sinalização da cidadania do ralo. O morador perdeu a dignidade. Agora, tem vários tipos de barricada, obstáculo ali na frente da favela, para evitar a operação policial, para dar a proteção. Tem barricadas improvisadas, Felipe, tem barricadas que são verdadeiras obras de engenharia, tá? Pois é. E hoje a PM do Rio tem, eu acho que é a única polícia do mundo. Ela tem uma unidade de engenharia, de combate, para retirar barricadas. São caminhões gigantescos, retroescavadeiras blindadas, né? Onde tem policiais que vão... Porque a prefeitura não faz isso. Ela sequer tem capacidade para isso. Essa barricada é retirada, mas
ela não foi colocada ali para evitar a entrada do blindado do Caveirão, não, tá? Muita gente dizia isso, olha, a barricada é para evitar a ação policial. Existem barricadas hoje em favelas, onde você nunca teve operação policial, tá? E a barricada está lá. Então a barricada existe hoje para marcar o território, porque a facção sobrevive da exploração do território. É a venda de qualquer coisa. Até ali é meu, é fronteira. Exatamente. E ali também, eventualmente, impedir o acesso de um Uber, de um 99 para colocar o seu serviço, de um mototáxi para colocar o seu serviço. Essa é a dinâmica do crime no Rio de Janeiro hoje, que está sendo exportada para todo o Brasil. Salvador está imitando isso, que infelizmente, Felipe, nem deputados de direita, nem de esquerda, nem Lewandowski, as pessoas não querem enxergar o óbvio. Hoje, a apreensão de maconha e cocaína, ainda que eu acho que é importante, não vai desmontar essas facções. Elas vivem de tudo, do carvão, do pão, da cerveja, do bujão de gás. É a economia deles. Exatamente. Eu não quero politizar a nossa conversa, porque a segurança pública é um tema bem maior, mas é que você falando disso, da disputa territorial, que eu acompanho também, escrevo a respeito há muito tempo, me faz pensar que nessas últimas semanas de 2024, o debate no Supremo Tribunal Federal é a regulação de redes sociais em nome da defesa da democracia, que também foi um debate o ano inteiro, em razão do bolsonarismo, etc. E nunca se fala, quando se fala em defesa da democracia, na própria questão do território que está tomado por facções criminosas no Brasil em diversos lugares, onde o Estado oficial não entra. Quer dizer, você tem o Estado paralelo dominando territórios. Ou seja, você tem uma violação de soberania, uma violação do regime democrático naquele lugar. O que você está descrevendo é que, por exemplo, serviços privados não entram ali porque aquela facção domina o fornecimento desses serviços, cobrando uma taxa indevida, evidentemente, sob ameaça de violência, sob extorsão dos moradores. Privados e públicos, viu? Público, pois é. O próprio SAMU não consegue chegar em algumas comunidades. A limpeza urbana, da Companhia de Limpeza Urbana, também não consegue realizar a limpeza urbana. E é assustador. Também a minha ideia não é politizar, porque você sabe que, eventualmente, eu aponto para a direita as suas falhas e seus erros, né? Mas eu nunca vi Lewandowski até hoje falar sobre barricada. E hoje você tem, segundo o GNUF, Universidade Federal Fluminense, eles são sérios, tá? Eu acompanho muito o que eles colocam nas suas pesquisas. Você tem o GNUF dizendo que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas. Cariocas é da cidade, Fluminense é do estado, para quem não sabe. Então, assim, isso deveria ser um assunto de segurança nacional, de soberania, porque essas pessoas realmente elas são oprimidas. Elas não têm acesso ao preço justo. Pensa só, Felipe, um bujão de gás a R$160, uma família com 4 pessoas, ela vai utilizar um bujão de gás a cada 45 dias. Então, ao longo do ano, ela vai comprar 10 botijões de gás. Ela vai deixar na mão do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando, ou da milícia, ainda que ela não queira, ela vai dar R$600 para essa facção. Perdão, R$450 mais ou menos, ao longo do ano. Isso é muito sério, que esse dinheiro vai ser usado para comprar fuzis. E você não vê sequer a agência reguladora, a ANP. A Polícia Federal certamente não tem inquérito policial sobre isso. A Polícia Federal certamente não está preocupada com esse assunto. A direita também não está preocupada. Na semana passada, naquele pacotão da anticrime, vou chamar assim, né? Uma das propostas de um deputado do Rio de Janeiro era criminalizar a conduta colocar barricadas. O que eu, sinceramente, acho uma evolução. Se passar, vai ser muito importante. Porque hoje você não consegue responsabilizar o bandido pelo crime de fechar a rua. E seria uma evolução. Certamente, eu acho que isso é bom para todo mundo. E tem uma cena do Tropa de Elite 2, eu não vou me lembrar aqui exatamente, mas que ilustra o que você está falando, que é do policial corrupto que chega lá para pedir o arrego, né, o dinheiro do tráfico de drogas, e aí ele fala que teve o aviãozinho, aquele que fica ali na entrada recebendo o policial. Ele fala, a gente tá sem o dinheiro e tal, porque houve, sei lá, apreensão de carga, não sei o quê, a gente só tá com o dinheiro do GatoNet. E aí o policial tem uma luz que acende na cabeça dele e ele fala, posso controlar esse território e gerir esse troço. E aí você tem a milícia tomando o lugar do tráfico. Exato. E até uma questão meio conceitual, alguns jornalistas até discutem sobre isso, até que ponto se vale se referir como narcomilícia, porque tem vários grupos criminosos
criminosos que estão explorando os mesmos tipos de margem de frente, de serviços. E independentemente da droga ou não. Quer dizer, a milícia teoricamente não envolve droga, e o tráfico envolve droga, mas você está dizendo que a droga já é uma porcentagem muito pequena. Então tem muitos serviços comuns em relação a essas facções. Hoje em dia Terceiro Comando tem algumas milícias associadas e Comando Vermelho também poucas, tá? Então você já observa em alguns territórios do Rio de Janeiro milicianos e facções compartilhando serviços e territórios. Vou dar um exemplo também aqui para que a pessoa entenda com facilidade. O assassino confesso de Anderson e Marielle, Rony Lessa, ele responde uma investigação por venda de fuzis a traficantes do Terceiro Comando. Ou seja, policial militar, também trabalhou na Polícia Civil durante anos, né? Pistoleiro de aluguel, né? / miliciano, vendendo armas para facções de traficantes. Muita gente chama o Rony Lessa de miliciano, mas ele vendia arma para o Terceiro Comando. Então, olha que confusão. Então, tudo é a mesma coisa. Felipe, semana passada eu fui num evento, eu conto assim, porque foi muito legal. Eu tenho eu tento manter uma boa interlocução com a esquerda no Rio de Janeiro. E tem algumas pessoas que são boas de conversa e tal. E eu fui num evento na UERJ, onde eu me formei, de um deputado federal do PSOL, o pastor Henrique. O evento foi muito legal. Moradores falando das suas experiências, falando sobre violência policial, sobre exploração da milícia. Evento interessante, bom para que um conservador assista. E eu assisti o evento colhendo ali essas informações que eu sei que são verdades. Em algum momento uma senhora levantou a mão e disse, olha, eu sou moradora da Maré, dominado pelo Comando Vermelho, e tudo isso que a pesquisadora está falando na mesa sobre o que a milícia faz, o Comando Vermelho faz exatamente igual. E foi um momento ali um pouco de constrangimento, né? Porque alguém da esquerda ouvir isso, que milícia e Comando Vermelho exploram moradores, oprime moradores, é importante. Não existe mais diferença. Eu assinei um manifesto, Felipe, não sei se você assinou, do Tarcísio Mota, candidato à Prefeitura do Rio. Ele lançou o manifesto, eu assinei. O manifesto assim, com milícias não tem jogo. E não tem jogo mesmo, porra. Todo mundo decente, inteligente e honesto tem que assinar essa porra. Mas eu tô esperando o Tarcísio Mota lançar um manifesto com o Comando Vermelho, não tem jogo. Pois é. Não sei se ele vai fazer isso, mas eu assinei. Mas exatamente. O Tarcísio, pela sua coerência e pela sua inteligência, ele deveria lançar um manifesto igual. Claro. Porque... Esse é o ponto da minha primeira pergunta. Quer dizer, por que um lado fica apontando só para a milícia, o outro só para tráfico de drogas e, eventualmente, ficam passando pano para os grupos? Por falta de coerência ou por ignorância. Repito, por falta de coerência ou por ignorância. Espero que, no caso do PSOL no Rio, seja seja por ignorância, né? Porque nós temos todos os indicadores que milícia e Comando Vermelho, milícia e Terceiro Comando, estão aliados, estão ambos vendendo cocaína e maconha, ambos explorando o morador, o que é uma pena, viu? Porque o morador realmente é explorado, sabe? Ele não tem mais a opção de buscar o sinal de TV a cabo que ele deseja. Ele vai pegar um sinal de TV a cabo imposto pela milícia local ou pelo tráfico local. Muitas empresas de TV a cabo, de sinal de internet, né, pertencem a esposas de traficantes, a irmãs de traficantes. Essa é a realidade do Rio, cara. Eu fico bem preocupado porque não consigo entender em Brasília a omissão a respeito desses assuntos. Né? Exatamente. Não atual, não, que já tinha antes também. Porque ninguém presta atenção nisso. É um problema de segurança nacional, de soberania e de direito, né? As pessoas estão oprimidas, cara. A gente chama muita atenção para essa omissão em relação a essas questões de segurança pública. Só um último elemento desse pacote, antes de passar para homicídio. Comerciantes também são extorquidos. Quer dizer, o empreendedor, o dono de um pequeno negócio, ele tem que pagar uma taxa para o bandido para que a sua loja, o seu bar, o seu restaurante não tenha a vidraça quebrada, a televisão roubada, não seja assaltado de noite. Às vezes você tem que pagar uma taxa extra para o policial no Rio de Janeiro para botar uma patrulha ali. A gente conversa com donos, com esses empresários e sabe o drama pelo qual eles passam. O que você acha disso? Olha, tem um fenômeno no Rio de Janeiro chamado, no Brasil, que é aquele vape, né? Aquele cigarro.
eletrônico, né? E eu frequento ali o bairro do Leblon, o caminho da Dias Ferreira, e ali aqueles meninos vendem esse vape, que nem é autorizado pela Anvisa, né? Isso tá proibido, esse vape, né? Não tem uma briga aí para regulamentar. E a garotada que vende o vape me reconhece de podcasts, né? E me aborda. E eles dizem para mim, olha, para vender vape na rua eu sou obrigado a pagar R$50 para umas pessoas que se dizem policiais, né? Eu tenho certeza que não são policiais, porque ali tem uma operação Leblon presente. Mas alguém se valendo de uma milícia, alguém mau caráter, criminoso, né? E vai lá e começa a explorar o território. E eu comecei a buscar quem está explorando aquele território que não é tão perto assim do Vidigal, é longe do Vidigal. Aí alguém já diz para mim, olha, quem está cobrando essa taxa é o traficante. É a confusão do Rio. Tem alguém cobrando, as pessoas estão com medo e estão pagando. E não quer saber de onde. Eu conversei com um dono de hotel, Felipe, na Barra da Tijuca. Eu comuniquei isso, inclusive, ao chefe de polícia do Rio de Janeiro. O dono de hotel foi abordado um carro na porta do hotel, um hotel de luxo, sofisticado. Olha, nós somos milicianos e a gente quer cobrar de você uma taxa mensal de R$4.000. O cara não pensou duas vezes, pagou. Vou pagar. Barra da Tijuca, porque eu insisto que a bolha do Rio de Janeiro está cada vez menor. O Rio de Janeiro, o que está sobrando no Rio de Janeiro hoje é do Recreio dos Bandeirantes até o Santos Dumont. Essa bolha está cada vez menor. As pessoas estão apertando. A bolha da área nobre, a área nobre mais policiada. Onde as milícias não deveriam atuar. Mas a impressão que eu tenho é que a gente vai perder o Rio de Janeiro muito em breve. E o chefe de polícia, à época, disse para mim, Pimentel, é bem provável que não sejam milicianos, seja uma extorsão falsa. Ok, mas a pessoa está pagando. Ela está pagando porque ela já está vivendo no medo, no terror. Ela já não confia mais no aparato da segurança pública. Eu acho que essa é a evolução do Rio de Janeiro, viu, Felipe? Eu fui a El Salvador há 6 anos. E eu conversei com o pessoal do turismo, né? Os hotéis pagavam para as milícias, para as facções locais, para as gangues, né? 3 extorsões, a da manhã, da tarde e da noite, né? Assim era São Salvador há 6 anos, né? Hoje não está mais assim. Mas eu acho que o Rio de Janeiro está caminhando para isso. E como o modelo do Rio de Janeiro é um modelo que é exportado, o fuzil começou no Rio de Janeiro, a barricada começou no Rio de Janeiro, a milícia começou no Rio de Janeiro. Hoje esse modelo está em todo o Brasil. A barricada já está em Salvador. O Rio dita moda para o bem e para o mal. Quase sempre para o mal, viu? Mas assim, isso que é preocupante. E agora, qual é a notícia por trás disso, Felipe? Quando você vai analisar o número do Rio de Janeiro hoje é a menor taxa de homicídio dos últimos 34 anos. Esse número foi divulgado ontem, inclusive. A Polícia Militar quebrou todos os recordes de apreensão de fuzil. São mais de 600 fuzis apreendidos. Ou seja, no número, na análise fria do número, o Rio de Janeiro está em queda da violência, assim como São Paulo está com a menor taxa dos últimos 25 anos também. Isso é fato. O que isso representa? Porque assim, o número absoluto de homicídios no Brasil caiu. A gente, quando vê estados, a gente vê certas discrepâncias entre os estados. Mas ali, até 2016, chegou a atingir 60 mil homicídios por ano. Aí depois caiu para 40 e poucos mil. O que você acha que está acontecendo? Nós chegamos no Brasil a ter, em média, 150 homicídios por dia no país, em média, tá? Bom, com certeza é muito mais de uma variável. Eu analiso, e é perigoso essa análise, eu sei disso, quando você pega... Aliás, eu peço que todo mundo faça isso. É aberto a fonte, está lá no Google, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Né? Quando você vai analisar os números que são publicados, você descobre que os estados da federação, onde a polícia está matando mais, a taxa de homicídio está em queda. É horrível falar isso. Parece que eu estou torcendo para uma polícia mais violenta, mas é fato. Vou dar um exemplo para você do estado mais violento da federação hoje, Amapá, em números relativos, não absolutos, tá? Ano passado, Amapá teve a maior queda de violência no Brasil. Em contrapartida, a polícia matou mais. Bahia, depois de 8 anos de aumento da violência, no governo Rui Costa, a Bahia hoje no governo Jerônimo, a violência está em queda. Bem pequenininho, mas a polícia está matando muito mais. E, de forma geral, os 11 estados da federação,
onde você tem queda do número de homicídios, a polícia está matando mais bandidos. Ou seja, o aumento da letalidade policial, infelizmente, está gerando uma sociedade mais segura. É horrível falar isso e tenho todo cuidado para falar, tá? Claro. Uma descrição não é um juízo. Quer dizer, você mata assassino, o assassino não mata outras pessoas, mas há um problema de violação de direitos humanos que precisa ser discutido. Qual é a circunstância da letalidade policial? São atos em legítima defesa, são execuções sumárias, então tem toda essa questão. Eu não quero uma polícia com direito de matar um marginal que está rendido. Eu não quero mesmo, né? Nem de arremessar o sujeito Nem de arremessar da ponte. Eu não quero nada disso. Mas vamos a um fato. São Paulo está com o melhor número dos últimos 25 anos. Não só no que se refere à redução de homicídios, tá? Em roubo de carros também. Então, assim, existe uma crise em São Paulo sobre controle policial? Ok, é fato. Mas os números de São Paulo estão cada vez melhores, tá? Mas como comunicar isso que é o desafio? Eu vejo uma porrada desproporcional ao Tarcísio e ao Derrite aqui em São Paulo. Desproporcional. Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Você percebe a Bahia aumentando a letalidade policial e você percebe claramente uma omissão da mídia do Brasil em respeito disso. Quando fala, é muito pouquinho, sabe? E nós apontamos aqui, principalmente quando está fazendo um comentário mais político, porque os petistas e os seus partidos satélites eles atacam o Tarcísio e o Derrite pela violência policial, etc. E quando você vai ver na Bahia, que é governada pelo PT há 16, ninguém 17 fala porra anos, nenhuma. Eles não falam nada. A gente já fez e o Amapá também, tá? O Amapá também. Agora, a notícia boa do Amapá é que do ano passado para esse ano, o Amapá teve a maior queda de homicídios em números relativos do Brasil. Uma população pequena, né? A polícia estabeleceu lá uma forma de controle. Mas com tudo isso, eu não sei mais se o indicador homicídios atende os anseios da população brasileira. Porque a percepção da violência está cada vez maior. Exato. E teve um homicídio no Rio de Janeiro, muito famoso, Felipe, de um médico na Lagoa, o Dr. Jaime Gold. Ele de bicicleta na Lagoa, na ciclovia. Ele foi assassinado ali. Inclusive aquela região da ciclovia, ali a curva do Calombo, né, perto do Corte Cantagalo, que tem umas faixas até hoje. Ele foi assassinado por um jovem, por um menor de idade, 17 anos, que tinha sido preso mais de 15 vezes. Aquelas mortes trágicas do Rio de Janeiro. Geralmente é assim. No dia que o Dr. Jaime Gold foi assassinado, pela manhã, a assessora de comunicação do Beltrame, que era o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Do governo Sérgio Cabral, Zé Marino Beltrame. Ela me ligou pela manhã, de forma educada. Eu fazia o RJTV na bancada lá da Rede Globo. E ela falou: Pimentel, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 8 anos. Isso de manhã. E de tarde o Dr. Jaime Gold foi assassinado. Como é que eu vou para o jornal no dia seguinte? Olha, o Dr. Jaime Gold morreu assassinado de uma forma covarde, esfaqueado. Tá? Mas estamos comendo. Então, assim, eu acho parecer que está passando pano. Exato. E o brasileiro não quer mais saber de homicídio. O homicídio não está no olho dele. No olho do brasileiro está o roubo de rua, de celular, extremamente violento. É a mulher sendo puxada pela calçada por um bandido numa moto. Aquilo que nos atinge. Até porque muitos desses homicídios são guerra de facção. Sim, e são, eu diria que... Não são todos, é óbvio que tem o assassinato mesmo. Alguém diz para mim, Felipe... Matando uma pessoa inocente. É uma pena que os números são... A gente não tem muita ciência em cima disso, são pouquíssimas pesquisas e de institutos, às vezes, não muito sérios. Então, assim, o que nós temos hoje é que 2/3 dos homicídios do Brasil são praticados para disputa territorial, para venda de maconha, cocaína, ou então disputa territorial para apuração do negócio local. Então, dos 150 homicídios por dia, mais ou menos 100 homicídios nessa linha. Temos os feminicídios, né, que podem chegar a 10 por dia, ou 15. Temos os latrocínios, que são os números menores, né? Então, se a gente acabasse com a disputa territorial no Brasil, de imediato você tem uma redução drástica do número de homicídios. E aí, muita gente diz que não é que a Polícia Militar de São Paulo seja boa, é que São Paulo tem uma única facção hegemônica, que é o PCC. Eu discordo um pouco disso, porque a queda do homicídio em São Paulo foi ao longo de 14 ou 15 anos, né? Começou, na verdade, com Alckmin mesmo. E depois, uma queda muito interessante com o Tarcísio agora.
Então eu acho que tem por trás, sim, planejamento, tem punições, a mão mais pesada da Justiça de São Paulo em comparação com outras justiças. Então, algo foi feito aqui que serve de modelo. Tem o caso específico de Diadema. Diadema chegou a ser a cidade mais violenta do Brasil, Felipe. E uma secretária de Segurança Pública local, a Regina Mick, que depois foi Senasp, eu acho que ela foi Senasp do Lula ou da Dilma, não sei bem. Tá vendo? Uma pessoa de esquerda aqui que eu falo sempre bem dela. Ela, como secretária de Segurança Pública de Diadema, ela conseguiu reduzir os homicídios com uma política local de fechamento de bares, né? Ela descobriu que o homicídio acontecia a 50 metros de um bar entre 10 da noite e 2 da manhã, e aquela disputa da quadrilha pelo aquele território específico, uma pistolagem muito específica, encostava um carro na porta e matava todo mundo, né? Isso é típico do Brasil. Que a gente vê muitas vezes nas redes sociais de câmeras de segurança. E quando ela fecha o bar, isso não impacta a atividade econômica no município, isso não gera desemprego, isso reduz a violência despenca. E ela não comprou helicóptero, ela não comprou viatura, ela não comprou câmera corporal, ela simplesmente estabeleceu uma política municipal negociada com as associações de bairro, né? E o caso dela é bem legal, porque Diadema chegou a ter 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Diadema era a cidade mais violenta do estado de São Paulo, eu acho até que do Brasil na época. E ela teve uma redução muito legal, bem melhor do que a gente chama agora o case do Giuliani, Janelas Quebradas, o case de El Salvador. Mas nós temos um case legal aqui de sucesso para contar. Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York. Exato, porque a gente fala, o Brasil podia copiar. Temos um modelo que funcionou, vamos. Eu sei que esse modelo não pode ser exportado para todo o Brasil, que cada situação é específica, né? Eu sei, por exemplo, que algumas periferias do Brasil, quando você conversa com o morador da cidade, ele não percebe a violência. Eu fui a Ponta Porã é uma cidade que tem pistolagem e tal, mas o morador, ele não se sente em risco. Ele sai à noite para ir no restaurante. Amapá é a mesma coisa. É o estado mais violento do Brasil. E quem não está na periferia, na disputa de território, não percebe a violência. Então a questão da percepção é uma questão muito séria e talvez o indicador homicídio ele não seja o mais forte hoje para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Repito, a morte do turista argentino na semana em que o governo do estado do Rio de Janeiro informa que nós estamos com a menor taxa de violência dos últimos 30 anos, né? E aquilo foi uma... Felipe, eu tenho uma mágoa tão grande disso. Você é carioca, né? Sim. É uma pesquisa rápida. A gente não perde a capacidade de se indignar. Rápida no Google. A quantidade de cariocas e turistas que morreram ou foram feridos nos últimos 20 anos, porque, sem querer, invadiram uma favela com carro. Muito ali... Entraram no lugar errado. Não tem nada a ver com... Não tem a ver com o Waze, não, porque isso já acontecia antes do Waze. Sim, claro. Tem a ver, efetivamente, com a falta de coragem dos prefeitos, não só o Eduardo Paes, o Crivella também, de sinalizar a entrada, né? Eu tenho uma opção radical que é colocar atenção, zona de guerra, sabe? Dá para colocar uma coisa mais fofinha? Perigo, comunidade. Eu acho que tem que chamar atenção do turista. O primeiro caso que me chamou a atenção foram torcedores do Santos, em 2002, se eu não me engano, saindo de um jogo do Santos no Rio de Janeiro, voltando para São Paulo, eles invadiram a Vila do João. Não tinha placa. É fácil acontecer isso. No mesmo local teve um médico, aí depois teve um engenheiro, recentemente teve uma família de turistas de Minas Gerais. E a prefeitura deixa acontecer. É uma placa de talvez R$1.000, cuidado, área de guerra. Eu não sei qual é a informação. Mas talvez Eduardo... não queira admitir que existe isso e prefira lidar com esses episódios esporádicos. Eu estou tentando convencer um vereador do Rio de Janeiro aí nessa mudança da Câmara Municipal a propor essa lei, viu? Porque se nós tivéssemos uma lei como essa, nós salvaríamos o turista argentino, salvaríamos o turista italiano. O turista italiano eram 2 motociclistas, exatamente no mesmo local onde o turista argentino foi baleado, ele não morreu. Ele está em estado grave no hospital. Mas o italiano foi retirado da moto e foi executado, né? Assim, Comando Vermelho é mau, cara. As pessoas acham que tem alguma coisa ali de romântico. Não tem, os caras são maus.
podiam poupar a vida, né? É tão óbvio que é um turista que errou o caminho, mas para eles não funciona assim. Eles matam mesmo. Não, ex-secretário de Bariloche. Se a prefeitura do Rio tivesse sinalizado, dezenas de vidas poderiam estar sendo salvas. Você fez um comentário sobre esse episódio, você acabou de falar da mão pesada da Justiça de São Paulo, que está ajudando também a evitar um maior índice de criminalidade, e você estava contestando ali uma decisão judicial que não viu urgência em prender aqueles que estavam sendo apontados como assassinos do turista argentino, desse ex-secretário de Bariloche. O Gaston, algo assim o nome dele. Gaston Fernando. Gaston Fernando, exatamente. Eu fiquei muito triste, por quê? Como que a Polícia Civil consegue tão rapidamente identificar os autores de uma maldade dessa? A Polícia Civil conseguiu testemunhas e a Polícia Civil ela trabalha na hipótese de domínio territorial. Quem é a liderança daquela comunidade? Nenhuma morte acontece no Rio de Janeiro, numa comunidade, se não tiver autorizada pelo líder local. E ponto final. Então a Polícia Civil... os assassinos são assassinados. Exato, exatamente isso. Aí a Polícia Civil consegue identificar os autores e a prisão preventiva, eu vou falar isso, eu sei que tu sabe, viu, Felipe, pelo amor de Deus, claro. Mas uma das razões para você realizar a prisão é garantir a aplicação da lei, né? Sim. Senão o bandido vai fugir. E um juiz no plantão, no sábado de manhã, que não entende dessa forma, sinceramente eu não sei o que ele está fazendo ali. O Comando Vermelho tem uma rede de apoio interestadual, é evidente que o bandido vai fugir, se não é que já fugiu, sabe? Então, o juiz de plantão, ele existe para isso, situações emergenciais. A polícia precisa de uma autorização, de uma busca e apreensão e tal. Ele lavou as mãos, sabe? Ele não é matéria de emergência. Deixa para o juiz natural apreciar na terça-feira, porque tem que falar isso, o juiz não trabalha a segunda, de forma geral, no Brasil, tá? Uhum. Então esse juiz ele vai atrasar uma ação policial em 96 horas e o bandido vai fugir. Isso me deixou muito indignado, viu? Mas eu fiquei muito indignado. E eu tenho seguidores de redes sociais. Pimentel, dá o nome do juiz. Não vou dar nome não, porque eu acho que ele estabelece bem o que é o judiciário brasileiro, pelo menos o carioca. É omisso, é lento, sabe? Eventualmente, não vou usar a covardia aqui, mas eventualmente é covarde, mas é isso, sabe? E agora, é uma decisão, assim, como é que eu vou explicar para um argentino, para a família do argentino? Olha, o juiz do Rio de Janeiro não considera emergencial prender o bandido que deu um tiro na cabeça do seu pai, sabe? Eu não consigo achar um precedente desse no mundo, sabe? A gente faz assim uma pesquisa rápida para comparar aqui as decisões judiciais do planeta. Uma naturalização da violência bárbara. Isso me deixou bem, bem chateado, cara. Eu fiz um vídeo sobre isso aí num nível de indignação bem triste, porque é o Rio de Janeiro, cara. E se for desse jeito, Felipe, não tem saída não, viu, cara? Mas eu gosto dessa indignação, porque eu sempre falo que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Quando você perde é porque você já naturalizou o absurdo. Sim. E aí você passa a aceitar passivamente as maiores barbaridades. Sim. Agora, um debate que tem seu aspecto político, está sendo muito travado nesse momento, já que você citou o governo de Tarcísio, ele próprio mudou de posição, é da Câmara no uniforme dos policiais. A gente vê o STF querendo se meter nessa história, mas do ponto de vista técnico, você acha que adianta, é melhor? Eu digo isso porque eu fiz, inclusive, programas locais em rádio no Rio de Janeiro, ficava cobrindo todo esse noticiário policial e falava a respeito disso, até que veio aquela operação no Jacarezinho, que 28 pessoas morreram, aí os deputados estaduais da Alerj tiraram lá do fundo da gaveta um projeto de perdão 2005 para colocar a câmera policial, porque assim, vem a esquerda e sai em defesa dos moradores e eventualmente barra bandidos contra a polícia. Sai a direita em defesa da polícia barra criminosos de farda e, em primeiro lugar, eu quero saber o que aconteceu. E as câmeras, eventualmente, ajudam a dizer o que aconteceu no episódio específico, para a gente poder fazer a individualização da conduta, quem estava errado, agiu em legítima defesa, não agiu. Então, às vezes, até como analista, como jornalista, você sente falta de uma câmera em algum lugar para você ver, para você ter uma informação mais específica. Agora, tem muito ruído aí nessa história. Eu, se fosse policial hoje na ativa, eu compraria a minha câmera, eu utilizaria a minha câmera. Eu não tenho nada a esconder. Eu conheço muitos policiais, muitos
muitos policiais que pediram câmeras, sabe? Eu conheço algumas associações policiais pelo mundo que exigiram das suas prefeituras, principalmente nos Estados Unidos, a compra de câmeras. A associação pediu, nós queremos câmeras. Muitos policiais que são aí assediados pela corrupção do motorista, né? Então, o policial quer. O policial rodoviário federal alguns já utilizavam câmera antes da obrigatoriedade. Então, se eu fosse um policial hoje do policiamento normal, a gente chama de policiamento ordinário do dia a dia, da rádio patrulha, eu usaria a câmera. A minha preocupação é a seguinte, Felipe: equipes de operações especiais. Elas são unidades de intervenção. É a SWAT, é o BOP, é a Coordenadoria de Recursos Especiais. Elas são utilizadas quando tudo deu errado. Ela é utilizada para entrar numa casa para resgatar um refém. Uhum. Identificar, decidir e agir. Em 1/5 de segundo. Mais ou menos isso. Esse policial, normalmente ele atira até o bandido cair. Eu vou te dar o exemplo da Ponte Rio-Niterói, onde a equipe do BOP efetuou 8 disparos no bandido, tomador de refém, até ele cair no chão. Se eu coloco uma câmera num policial desse, ele não pensa na ação policial, ele pensa na ação legal. Que ele eventualmente vai ter que responder o processo. Exatamente. Esse é o ponto da discussão. Né? Isso é muito complexo, sabe? O policial vai ter que efetuar... pensa aqui numa equipe da polícia francesa que enfrentou o terrorista do ISIS em Paris. Se tinha algum policial preocupado com a câmera. Pensa na equipe que matou o Osama Bin Laden dos SEALs no Paquistão. Se tinha algum agente dos SEALs preocupado com a câmera, sabe? Pô, se eu der mais de 5 tiros, isso aqui pode ser usado no tribunal, quer saber, eu vou dar um tiro só. É uma coisa meio doida. Então, eu não sei como realizar esse tipo de ação. Mas eu acho que unidades especiais, elas deveriam ser preservadas dessa lei. Porque a unidade especial é para ser utilizada numa situação muito específica mesmo. Né? Uhum. No dia a dia, coloca a câmera sem problema algum. Você vê que o governador Tarcísio já mudou de opinião. E eu acho que... se tornou favorável. É lógico, claro. É lógico. Agora, tem que ser muito conversado. Muito conversado. Hoje, pela manhã, Felipe, hoje eu vi uma notícia que a equipe do Exército Brasileiro, que efetuou os disparos letais contra o músico e também contra o catador de papel, sim, lá no Rio de Janeiro, essa equipe que foi condenada em primeira instância pela Auditoria Militar do Rio de Janeiro, essa equipe foi inocentada no Tribunal Superior Militar. E, Felipe... e gerou gritaria. Gerou. Agora, vamos lá. Lembrando que a Auditoria Militar, primeira instância, os pares, capitães e majores, condenaram os soldados e o tenente, que aliás, não era um tenente diamante, tá? Era um tenente cumprindo o serviço militar. Era um tenente do CPOR da reserva. Aquele tenente que cumpre um serviço militar de 1 ano, 2 anos, tá? Aliás, os soldados também estavam cumprindo o serviço militar. Foi 32 tiros, uma coisa 80 assim. Tiros. 80 tiros, exatamente. E aí, Felipe, realmente é um quartel de infantaria do Exército Brasileiro que naquele ano tinha perdido 2 colegas em operações, um no Alemão e outro ali muito próximo daquele local. Realmente eram soldados cumprindo o serviço militar obrigatório. Ninguém estava ali profissional, né? E realmente eles estavam numa zona de guerra. É um local onde traficantes passavam todos os dias. Não estou querendo justificar nada, viu? Porque 81 tiros é um absurdo. Mas existe um efeito que é um efeito de repetição. Alguém atira, o colega está do lado, não sabe nem o que está acontecendo, ele tem 18 anos de idade, ele está no Exército Brasileiro há 9 meses, 8 meses, o colega ele atira também. E é uma situação bem delicada você achar que esse cara tem que passar o resto da vida preso, sabe? É bem complicado. De se julgar o cara, julgar. Precisa analisar eventuais atenuantes. O que eu digo para todo mundo, até o advento da favela naval, quando um policial militar aqui em São Paulo, chamado Rambo, né? Ele deu um tiro e matou um inocente, acho que foi em Diadema isso, não tenho certeza, favela naval. Até esse momento, quem julgava policiais militares no Brasil que cometiam homicídios em serviço eram a Auditoria Militares Estaduais. Aí eu acho que o Hélio Bicudo
propôs uma mudança na lei e, a partir de então, quem vai julgar policiais na atividade é o Tribunal do Júri. Hélio Bicudo, cofundador do PT, que depois se voltou contra o PT e foi coautor do pedido de impeachment da Dilma. Exatamente. E aí, olha que interessante. A partir daí, os policiais não foram mais condenados. Enquanto eles eram julgados por suas auditorias, tecnicamente, todo mundo era preso. Vou te dar um exemplo bem legal. Um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na frente do Rio Sul, chamado Cabo Flávio, que ele matou um bandido rendido em frente ao Rio Sul. O bandido estava rendido, ele assaltou uma farmácia, jogou a arma no chão e o Cabo Flávio foi lá e executou o bandido. E ele foi filmado pela equipe do Vinícius Donola, da Rede Globo, na época, né? E o Vinícius Donola chegou na Rede Globo, quando viu as imagens, colocou as imagens no ar. E esse cabo foi condenado a 55 anos de cadeia e perdeu função. Condenado pela Auditoria Militar Estadual, pelos pares. Eu tenho certeza que esse mesmo Cabo Flávio, se fosse julgado pelo Tribunal do Júri, ele seria inocentado. Mas você não tenha dúvida disso. Porque as decisões dos tribunais do júri em todo o Brasil a respeito desse tipo de morte são sempre favoráveis aos policiais. Existe um jornalista, Rafael... de júri composto por cidadãos comuns. O cidadão comum, ele é dono de lotérica, ele é dono de banca de jornal, ele é dono de uma padaria, ele é taxista. Muitos dos quais aplaudiam o Capitão Nascimento no cinema. Eles vão adorar. Ele vai falar assim, mata mais 5 desse. É assim que funciona. Então hoje existe um debate hoje que muitos casos do Rio de Janeiro, mas o policial militar foi inocentado. Sim, ele foi inocentado pelo júri. Eu tenho absoluta certeza. Basta você pegar as decisões das auditorias militares estaduais da década de 90 e comparar com as decisões do júri. O Rafael Soares, um jornalista, ele me apresentou uma informação. Os últimos 70 júris de policiais militares do Rio de Janeiro, os policiais foram inocentados, né? Ou seja, pode fazer o melhor inquérito policial do mundo, melhor denúncia do MP, o júri vai inocentar o policial. E ponto final. O Hélio Bicudo, ele falhou nisso aí. Ele acabou favorecendo, porque o policial militar vai apreciar aquilo de forma técnica. Isso é uma das razões, tá, o Felipe? A questão da câmera é uma, a questão do júri também, a questão do descontrole emocional. Você sabe que a gente vive um problema de saúde mental no Brasil. A taxa de suicídio dos policiais militares do Brasil, em alguns estados, é 25 vezes superior à taxa brasileira de suicídio. Os policiais estão à beira de ataques de nervos, né? A sociedade também está assim. O crime de desacato, ele quase não acontecia na década de 90. Hoje em dia, qualquer intervenção policial, o policial é muito hostilizado. Tudo isso, na minha opinião, contribui para o aumento da taxa da letalidade policial do Brasil. E tem que ser estudado mesmo. Tem que colocar o dedo na ferida, né? Governadores que querem colocar câmeras aí, ok, eu só não acho que tem que partir do STF. Porque quem comanda a polícia militar e a polícia civil é o governador do estado, eleito pelo voto direto da população. É o Caiado, é o Tarcísio, é o Zema, é o Leite. Esses caras que devem decidir o que a sociedade quer. Inclusive, permanece contra as câmeras policiais e fala, não vem me meter. Tem um no Nordeste também, eu acho que tem um no Nordeste também que está bancando também. Eu não sei quem é exatamente esse governador, não, mas tem um governador do Nordeste que diz, olha, não vou botar câmera, não. Eu só fico preocupado do Lewandowski. Está mais preocupado com câmera do que com as barricadas do Rio de Janeiro. Isso que é preocupante. Assombroso e assustador. Isso. Aliás, eu queria falar sobre isso. Você está falando do Ricardo Lewandowski, que foi ministro do STF e hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. E a entrada de armas no Brasil? Fabricação de armas existe hoje no Brasil, essas armas pesadas, ou as armas vêm de fora? Porque eu linkei aqui com o Lewandowski, porque sempre o governo federal se eximiu de responsabilidade sobre a segurança pública, dizendo que segurança pública é questão dos estados. Mas o Brasil é um país de território continental, com fronteiras imensas, pelas quais entram armas e drogas. Então o governo federal deveria tomar alguma atitude há muitos anos nesse sentido, mas esse debate fica completamente em segundo plano. É um debate em primeiro plano em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil
Brasil ele se perde, às vezes volta um pouquinho na eleição para fazer uma média. O que você acha que poderia ser feito melhor? Olha, eu tenho uma grande preocupação. Se a PRF mudar de nome, se ela virar POF, né, que é um nome bonitinho. Polícia Rodoviária Federal. Se a PRF Rodoviária virar Polícia Ostensiva Federal, eu acho que ela perde a vocação. Eu acho que o que já é ruim hoje, que é o policiamento em rodovia, vai ficar pior. Uhum. Porque a PRF vai ter muitas frentes. A frente ambiental, vai ter muitas frentes. E a gente sabe que a maconha, a cocaína e a arma, tem arma no porto, tem arma em aeroporto também. Sim. Grandes apreensões foram feitas no Rio de Janeiro, 50 fuzis no aeroporto e tal. Aliás, o próprio Rony Lessa está envolvido numa questão de tráfico internacional, com silenciadores chegando de fora. O Rony Lessa, ele montava armas com kit 3D, né? Ele tinha alguém com uma impressora 3D que montava o corpo das armas para ele, mas ele importava o ferrolho. Então ele meio que montava uma arma. Isso é uma outra preocupação, porque isso está evoluindo em todo mundo. Mas o que é importante? Eu sei que o ex-ministro Dino disse numa entrevista, tá vendo, são armas de CAC. Eu não sou 100% a favor da confusão que foi a venda de armas no governo Bolsonaro. Não sou. Uhum. Eu acho que tinha que ter uma legislação, eu acho um absurdo alguém comprar 60 mil munições. Se o camarada é atirador, eu acho que ele tem que construir uma carreira como atirador em 5 anos, 6 anos, 7 anos, tá? Eu acho que eventualmente pode ter uma modulação. Exato. Mas o camarada virar CAC na segunda-feira e comprar 15 fuzis na quarta, eu acho isso uma loucura. Mas ainda assim, quando alguém diz para mim, olha, o CAC abasteceu o crime organizado no Brasil, como eu vi autoridades federais nesse governo dizendo. E você pega uma única análise do governo do estado do Rio de Janeiro, da P2, da PM2, mostrando a origem dos 600 fuzis apreendidos. Não tem fuzil de CAC. Não tem. E ponto final. Aí você pega o telefone e liga para um colega da polícia de Tocantins, que cercou uma quadrilha de Novo Cangaço, 11 bandidos mortos. Você pergunta, algum fuzil de CAC? Nenhum fuzil de CAC. Então eu não sei de onde vem essa ideia. Parece que o Sou da Paz fez uma pesquisa, deve ter uma arma residual, talvez pistolas, porque elas desaparecem, são roubadas mesmo, tem pouquíssimo controle, mas fato é que o crime organizado do Brasil não é abastecido por arma de CAC. Tem uma pesquisa de um coronel da Paraíba, coronel Onivan, uma bela pesquisa, porque o Instituto disse o seguinte, a cada 100 mil armas vendidas no Brasil legalmente, o homicídio ia aumentar em X%. Nós tínhamos 600 mil armas legais no Brasil antes do Bolsonaro e 2 milhões de armas legais depois de Bolsonaro. E o crime caiu. Então, assim, esse instituto chutou essa porra, né? Não fez pesquisa nenhuma. Não sei de onde que ele tirou essa informação, mas ele divulgou essa informação. Divulgou, olha. Eu acho tem muita gente que é contrária ao desarmamento e que fala mais armas, menos crimes. Sim. Então você tem o argumento contrário, com o qual também se tem que ter cuidado, evidentemente. Sim, porque tem milhões de variáveis. Exato. Não é uma variável só. E tem muitos casos, Felipe, que realmente descontrole. O Exército Brasileiro não tinha capacidade física humana de fazer a gestão. Não tinha. Assim, vários comandantes militares de área não tinham efetivo para fazer autorização, fiscalização. O Exército Brasileiro controla no Brasil hoje até o carro blindado. Se você comprar um blindado, numa blindadora de carro, o Exército Brasileiro tem que dar autorização. Tu acha que o Exército Brasileiro consegue abraçar isso? Não tem efetivo para isso. E com certeza existem pessoas interessadas ali em corrupção, nisso tudo. Então é confuso. Então, antes dessa regulamentação toda, talvez a criação de uma agência brasileira de armas de fogo, nos moldes da ATF americana, da Álcool, Tabaco e Firearms, né? Mas com certeza a Polícia Federal e o Exército Brasileiro não têm mão para tomar conta disso tudo. O Exército Brasileiro fiscaliza até explosivo para obra. Você tem uma empresa que vai fazer uma rodovia, tem que ter explosivo estocado. O Exército Brasileiro vai lá fiscalizar, olhar se o explosivo está lá, porque esse explosivo pode ser utilizado numa ação de Novo Cangaço, numa cidade do interior. Uhum. Tu acha que o Exército Brasileiro quer saber disso? De jeito nenhum. É uma faina muito ruim. Mas, voltando à rodovia aqui, na fronteira de Tijuana com El Paso, uma fronteira pequena, México e Estados Unidos, né? Uhum.
existem 16 mil agentes da lei. Existem pelo menos 40 helicópteros, raio-x. E passa tudo ali. Passa maconha, passa cocaína, passa arma e passa imigrante ilegal. É muita pretensão nossa achar que a gente consegue fiscalizar milhares de quilômetros de rodovias federais e fronteiras secas. Claro. O Brasil hoje ele faz limite com os maiores produtores de cocaína do mundo. Peru, Colômbia, né? Hoje já tem cocaína também nas Guianas, né? Bolívia. Na Bolívia, logicamente. Nós somos o segundo mercado mundial de cocaína do mundo e nós participamos da logística da cocaína para a Europa, né? Então, é muito complicado. Então, quando alguém conversa comigo sobre proteção de fronteira, eu fico com pena dessa pessoa, porque é impossível. A proteção não é na fronteira, é na rodovia, porque a cocaína, ela busca... É no escoamento ela interno busca o centro pelo urbano. território. Ela busca Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Então, ela vai buscar uma BR, uma 263, ela vai buscar uma BR qualquer. Eu me lembro que havia uma discussão, perdão por interromper, na época do Beltrame, era secretário da Segurança Pública no Rio de Janeiro e o Leandro Daiello era o chefe da Polícia Federal. Sim. E aí o Beltrame, acontecia um episódio polêmico no Rio, ele botava a culpa do Daiello que estava deixando entrar armas no país. E o Daiello falava assim, Beltrame, a favela da Rocinha tem 2 entradas, uma entrada e uma saída, você não consegue evitar que a arma chegue ali e tal. E aí fica um apontando para o outro. Mas, Felipe, de forma geral, se você prestar atenção... Agora, se combate o que dá, né? Toda vez que tem uma crise numa segurança pública de um estado da federação, o secretário de Segurança Pública, seja ele delegado federal, ou coronel da PM, ou general do Exército, ele coloca a culpa nas fronteiras, na PRF. Né? Isso é tradição. E tem uma questão que eu gosto de apontar. Quando tem um grande evento no Rio de Janeiro, Jornada Mundial da Juventude, Olimpíadas, Pan-Americano, Jogos Olímpicos Militares, o que for. Quando a BR-040 e a BR-101 recebem reforço no policiamento, você acompanha os índices de apreensão de cocaína e maconha e arma disparam. Então, realmente, é importante. Mas lembrando que o Comando Vermelho não precisa mais de cocaína e maconha, ele precisa de território, né? Então, se tivéssemos uma varinha mágica hoje para segurar toda a maconha e cocaína, ainda assim, o Comando Vermelho e as milícias continuariam com força, né? Porque o dinheiro deles vem de tudo, viu? Essa é a complicação. Metel, não quero acabar esse podcast sem falar de um pouco de cinema e tal, mas eu quero falar um pouco antes disso, rapidamente. A gente está no final de 2024 e a gente está vendo as discussões no Congresso Nacional são sobre emendas parlamentares. Sim. Os parlamentares, os deputados e os senadores, eles não estão discutindo muito segurança pública e a gente vê as pessoas sendo roubadas, você falou, celulares, a percepção de insegurança muito grande. E um dos aspectos, você aborda isso, eu abordo também em muitos comentários, é a reincidência. Você falou aí, inclusive, um caso, quer dizer, o sujeito de repente mata, quando você vai ver a ficha, já tem 10 anotações criminais, 20, já teve sob a custódia do Estado um monte de vezes. Tem até projeto de deputado que a partir de determinado número de reincidência, você tem penas mais duras, mas é revoltante no olho do cidadão, quando você vê um crime mais grave sendo cometido, você levanta a ficha do cara e fala, esse cara poderia estar preso, ele deveria estar preso e não está. E eu vejo que às vezes você falou num vídeo recente que uma pessoa apontou para o governo estadual, precisa cuidar da segurança, mas e os legisladores? Eles não deveriam facilitar? Porque senão às vezes a polícia prende, a justiça condena, mas ele tem que sair da cadeia porque o prazo previsto em lei para a pena é muito pequeno. Eu tenho certeza disso, viu? Agora, eu tenho questão do legislador e também do aplicador da lei também, né? Que são juízes e desembargadores. Lembrando que nós temos hoje vários juízes no Brasil, desembargadores, perdão, investigados aí pelo CNJ por venda de sentença, né? Então, inclusive com sentenças para o crime organizado, né? Temos um homicida lá no Rio de Janeiro preso 5 vezes que ganhou um HC num plantão de sábado à noite. Curiosamente, o filho desse desembargador era advogado desse bandido. Então, então assim, muita coisa para falar. Muito. Então, às vezes eu converso com delegados de polícia civil e investigadores, eles até dizem para mim, Pimentel, com a legislação que está aí, a gente consegue tocar. A minha preocupação é o aplicador, é o juiz, eventualmente o promotor também, o Ministério Público. Mas a grande vergonha nacional
é a reincidência. A Polícia Civil do Rio está com uma operação chamada Operação Torniquete. E o atual secretário de Polícia Civil, Dr. Felipe, ele deu um número na semana passada sobre os presos da Operação Torniquete. E 70% reincidentes, tá? Alguns com 20 prisões, com 15 prisões, né? Então, calma aí. Então, nós estamos o retrabalho o tempo todo. É isso aí. E a Comissão de Segurança Pública nem sempre está empenhada em produzir boas leis. Felipe, eu recebi uma ligação uma vez de um senador, não vou dar o nome dele aqui não. O senador chegou para mim e falou, pô, Pimentel, eu vou fazer uma proposta aqui para tornar esse crime hediondo. E eu tive que explicar para o senador que o STF já deu o entendimento que tem que ter proteção da pena. Tá? Então transformar em hediondo em nada não muda muita coisa. Não, exatamente. Aí um outro senador, Pimentel, eu vou aqui fazer a redução da maioridade penal. Eu também gostaria da redução da maioridade penal, porque eu tenho um sentimento de vingança eventual. No entanto, os homicídios brasileiros, menos de 2% ou 3% praticados por menores. Então, a redução da maioridade penal, apesar de ser favorável, não muda. Então, é muita gente desperdiçando tempo. Castração química, apesar de ser favorável, eu acho que é inexequível, né? Porque ela tem que aplicar remédio em tempo, utilizando uma rede de saúde que não vai funcionar, o cara não vai ser localizado. Então, será que isso é exequível? Repito, apesar de ser favorável. Eu até queria prisão perpétua para o estuprador, mas castração química deve dar muito voto para quem inventou essa porra. Mas no Brasil é inexequível. A gente não vai localizar nem o condenado, viu? Acha o cara aí para ele fazer a aplicação da dose, não sei. Então, assim, muita legislação equivocada, muito atraso na legislação. O cigarro hoje, Felipe, é vendido por 72 facções. É um dado do Ministério da Justiça. Cigarro paraguaio ou cigarro fabricado no Brasil de forma ilegal. E se eu tenho certeza que a facção sobrevive da venda de cigarro, por que eu não tenho uma pena específica para o contrabando de cigarro, né? Porque o contrabandista de cigarro, ele está respondendo liberdade. Então é muito confuso. Esses dias eu recebi a notícia que um deputado federal de Pernambuco, Coronel Meira, está propondo uma mudança na lei para punir o contrabandista de cigarro com a mesma pena do tráfico de drogas. Pô, mas isso aí é para botar mais gente na cadeia? Eu, sinceramente, acho, nesse momento, eu acho necessário, porque você conversa com ex-bandidos, o Felipe, e o cara diz para você, na minha comunidade eu não vendo mais cocaína há 2 anos, eu só vendo cigarro. Então, o Comando Vermelho, naquela comunidade específica, sobrevive do cigarro paraguaio. E eu não consigo desmobilizar a facção. No follow the money, né? No seguir o dinheiro, eu não consigo desmobilizar. Porque eu não consigo criminalizar a conduta do bandido. Tem uma ação, que eu te falei, para transformar a barricada também em crime. Então pode ser que tenha algumas ideias boas aí. Mas isso vai tudo a um debate, né? Tem que debater tudo isso. E o debate dá trabalho. E muito parlamentar não quer ter trabalho. Ele quer emenda, né? Exatamente. Ele está mostrando aqui a complexidade da situação. Ele quer emenda parlamentar liberada pelo STF, liberada pelo governo, para ele mandar para o reduto eleitoral, ele manda para a prefeitura do familiar ou aliado, que contrata o serviço de uma empresa do familiar e do aliado, e o dinheiro vai pingando. A gente sabe tudo isso. Pois é. Agora, a gente falou de traficante, a gente falou de milícia, a gente não falou de bicheiro. E tem o caso mais emblemático do Rio de Janeiro, que é Rogério de Andrade, que fica entrando e saindo aí de cadeia, decisões favoráveis, decisões no STJ contra. E no STF, né? Pois é. Decisões no STJ. Marques, que liberou ele de tornozeleira eletrônica. Nós fizemos, inclusive, um papo antagonista a respeito disso. E aí eu fiz um resumão de todas aquelas tretas familiares a partir da morte do Castor de Andrade, briga do sobrinho com o filho e tentativa de assassinato de laicar e tal, tudo que está rendendo processo até hoje. Esse vínculo com escolas de samba, com time de futebol, aquela promiscuidade bem carioca. Com emissoras de TV. Com emissoras de TV. Com emissoras de TV. Olha né? só. Com emissoras de TV. Mas... Agora, também tem um aspecto de disputa territorial na tradição dos bicheiros. Quer dizer, esse aqui é meu território, se você tentar fazer um ponto aqui, eu te mato, né? Felipe, depois da morte de Mariel Marescot, na década de 80, a cúpula do bicho do Rio de Janeiro montou uma agência reguladora e disse: quem tá aí, fica aí. E não tem mais guerra. E nós curtimos do Rio de Janeiro
algumas décadas, 100 mortes naquela disputa do anotador na rua. Porque tinha disputa na Cinelândia com um revólver 38, na década de 80 ainda, no governo Chagas Freitas, tinha isso. Isso acabou. Mas aí depois começa a disputa dentro dos seus clãs. Dentro do clã Andrade, dentro do clã Marinho e assim vai, né? E aí você vê as disputas do clã e depois tem disputa na política interna da escola de samba também. Sabe? A escola de samba é bonita, é legal, mas tem sangue naquela porra, né? E nem em todas as escolas, eu vou ser justo, né? Tem escola que tá preservada disso aí. Mas... E aí é tudo muito, muito complexo. Eu digo o seguinte, que eu contei para você ali, mas eu tenho que contar. Fica à vontade. Eu fui num evento da IACP, Associação dos Chefes de Polícia, onde um agente especial do FBI explicava pra gente, para policiais de todo mundo, a expansão das máfias russas comprando times de futebol pelo mundo. O mafioso, ele tinha o desejo de ser socialmente aceitável. Ele queria estar num evento do lado da rainha, do lado de uma atriz de cinema, do lado de um jornalista famoso. Então, para isso, o mafioso tinha que comprar um time de futebol. E esse agente especial, eu estava com tradução simultânea e estava do lado de um colega do BOPE. Ele olhou para mim e falou: Pimentel, mas no Brasil já fez isso, cara. Os Castor de Andrade, pioneiro. Compraram vários, Anísio com a Beija-Flor, Castor com a Mocidade, vários, e assim vai. Ou seja, o Brasil está na frente deles. E o Carioca fez a opção de entender que eles não são facínoras nem assassinos. Eles são presidentes de escolas de samba da minha paixão. E o mais conservador, aquele que critica o crime organizado, ele vai lá na escola de samba, ele abraça o bicheiro, ele tira a foto, ele bate no peito. Eu gosto de samba, mas não abraço bicheiro nenhum, que fique claro. Mas o cara faz isso. E até que, enfim, de uma forma leve, sutil, essa última série da Globo, que eu assisti e gostei muito... O Vale que está escrito. De certa forma, a Globo faz uma meia-culpa. De certa forma. De forma leve, mas faz. E tomara que isso sirva de conscientização. Porque eu não admito um desembargador do Rio de Janeiro, um ministro do STF, um ministro do STJ frequentar esses ambientes. São ambientes de assassinos. E se ele fala para mim que ele está lá, certamente ele está na sacanagem. Certamente. O ministro do STF que colocou o pé ali, ele está na sacanagem. Ele foi assediado, ele foi envolvido, ele ouviu conversa, ele foi no camarote. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que apontar o dedo. O Beltrame, quando era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele estabeleceu que coronel e delegado não frequentariam esses ambientes. E colocou as corregedorias para investigar isso. Se o Beltrame pode fazer isso com a Polícia Estadual, por que o CNJ não pode fazer essa porra com o STF? Com o STJ? Por que eles acham que eles podem frequentar esses ambientes? Porque depois eles vão dar decisões estranhas, inusitadas, esquisitas. E a gente vai lembrar aqui que eles estavam lá se divertindo. E decisões tão absurdas, porque a decisão do Cássio Nunes favorecendo o Rogério de Andrade em relação à tornozeleira foi na mesma semana em que o GAECO do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Federal do Rio de Janeiro também, a Polícia Federal no Rio de Janeiro, prenderam os policiais militares da segurança do Rogério. Ou seja, a justiça brasileira libera o 01 e prende os seguranças. Não faz sentido nenhum. Isso pode ser uma grande palhaçada. E tá aí. E a gente está engolindo isso, assistindo isso. Muita gente está aplaudindo isso, muita gente não está enxergando. Mas o jogo do bicho hoje, realmente, no que se refere a crime organizado, é a definição clássica. É hierarquia rígida, é transnacional, lava dinheiro, tem simbiose com o poder estatal. O Comando Vermelho não é nada disso. O PCC também não chega a ser isso. Mas o jogo do bicho é. Então, a maior ameaça para a segurança pública do Rio de Janeiro hoje é o jogo do bicho. Tá? E eu lamento, porque eu não coloco... Eu sei que você vai, que você gosta, viu, irmão? Eu sei que você gosta. Vamos muito mais pra roda de samba hoje em dia, né? Eu ia pra escola de samba quando era moleque, aí você vira jornalista, você passa a falar de bandido, então você passa a frequentar muito menos, né? Tá certo. E é como você falou, né? Tem uma escola, tem uma que se salva. Eu gostei, cara. É mais afastado.
Quando eu fui assistir... da música, da galera da música, dos compositores, não é dessa gente. Eu assisti 2 vezes, tá? Eu gostei de ver, achei lindo. O desfile. Mas quando você faz um giro no horizonte, assim, olha para as pessoas do lado, você fala, pô, deixa eu sair daqui. Todo mundo tem junto uma e música misturado. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Não tem uma música dessa? Tem. Então era isso aí. Da Silva eternizou. Reunião de bacana. Exatamente. Vem cá, a gente precisa caminhar para o final da entrevista, infelizmente. Mas... Se quiser, pode chamar de volta que eu venho, viu? Não, por favor, você tem que falar sobre mais, Rio de Janeiro, colaborar, inclusive, com o antagonista. A gente vai fazer um acordão aqui com o Falar sobre o Rio de Janeiro é importante, viu, cara? Porque muito importante. O que acontece aqui, que eu te falei, aqui não, lá, né? Vai espalhando pelo Brasil. Exatamente. E sinalizar... Vale a pena ver as séries, Doutor Castor, Vale o que está escrito. Eu participo de uma, viu? Eu participo Eu falo sobre a minha experiência quando eu servi no BOPE, eu falo sobre Adriano, né? Que o Adriano foi meu aluno na academia de polícia. Que loucura, né? O Adriano da Nóbrega, miliciano, que tinha parente lá no gabinete de aluguel. Do Flávio Bolsonaro, que morreu numa operação policial na Bahia, gerou uma polêmica, uma baita discussão. E o Rony Lessa foi da minha equipe, na equipe Alfa do BOPE, mas foi afastado do BOPE, Felipe, há 27 anos, tá? É bom deixar isso bem claro. Há 27 anos o BOPE colocou o Rony Lessa para fora, mas ele ficou nesse ambiente de polícia civil, de próximo a políticos, né? Bem triste também, é a história do Rio. Rodrigo, impressão geral sobre Tropa de Elite, sobre a repercussão, você gostou do resultado? Até hoje as pessoas cumprimentam você, ainda tem muita polêmica a respeito daquilo. O primeiro filme colocava ali uma certa responsabilidade moral no usuário de droga, o segundo filme foi falar da milícia, aí teve gente de direita, de esquerda, que critica um filme, critica o outro. Como é que você se saiu disso tudo? Que lição que ficou? Eu tenho Só para encerrar a produção, vai me bater aqui que já passamos de 1 hora, mas a conversa é muito boa, tem que vir mais. Tem um ataque foda aí. Pimentel e Zé Padilha e Wagner Moura erraram na mão. Eles queriam fazer um filme contra a polícia e erraram na mão. O roteiro estava pronto antes da montagem. O livro Elite da Tropa, que eu fiz com o Batista e com o Luiz Eduardo Soares, também estava pronto. Basta você ler ali. Não tem nada de tiro no pé. Realmente, a gente fez um filme para mostrar as incoerências do Rio de Janeiro. Aquele jovem da PUC que participava da marcha contra a violência, mas comprava maconha de um assassino, né? Então o filme era isso aí. E deu certo, né? No momento certo, o filme explodiu. Uma música legal também. Mas eu acho que foi a obra da minha vida, viu, cara? E eu entendo muito o Zé Padilha hoje. O Zé Padilha não quer o Tropa de Elite 3, ele explica os motivos e eu acho que ele está coberto de razão. E eu nunca ouvi do Wagner, o Wagner dizendo, Pimentel, eu me arrependi. Nunca ouvi isso. As pessoas, o Wagner se arrependeu. Não, eu acho o Wagner fez um... E ali tem um joguinho ali que eu tenho que te explicar, Felipe. Tem uma cena que o Nascimento fala para uma mãe assim, nós vamos achar o corpo do seu filho. A mãe do fogueteiro. Ali é um ponto na trama de inflexão onde o Wagner fica bom no filme. Ele estava meio mal demais, né? Aquela cena na vida real aconteceu parecido. O BOPE realizou uma operação no Turano e um fogueteiro desapareceu, assassinado pelo tráfico, porque o fogueteiro negligenciou em avisar a chegada. E a mãe foi no quartel e pediu que nós tentássemos localizar o corpo do filho. E essa cena, para mim, colocou o Wagner muito humano. E as pessoas da esquerda não gostam disso, as pessoas da direita também. Mas no final... Eu tenho um montão de gente que fala assim, porra, parei de fumar maconha depois que vi seu filme. Porra, legal, porra. Não pedi nada não, mas se você entendeu que a maconha financia o tráfico, é uma dos financiamentos, né? Tá ótimo pra mim, né? Mas é isso, irmão. Hoje é o cigarro paraguaio, viu? Cigarro paraguaio, é o bujão de gás, é o sinal de TV a cabo, tudo isso financia o pão francês baratinho, tudo isso financia a violência no Rio de Janeiro hoje. Rodrigo Pimentel, que prazer enorme. Essa conversa daria para estender durante horas, mas a gente tem que fechar. Esse episódio. Quem sabe em 2025 ele volta a colaborar com a gente. Ex-capitão do BOPE, autor de Elite da Tropa, roteirista de Tropa de Elite 1 e 2. Fiz a intervenção também, viu? Tem que pedir para ver. A intervenção tá no streaming. Netflix. Pode fazer o merchan aqui de tudo? Netflix tá lá. É um filme com Marcos Palmeira e Babu Santana, onde não tem cocaína no filme, nem maconha. O filme tem carga roubada e cigarro. Já dizendo para o público do Rio que essa é a fonte de financiamento principal hoje
do tráfico, das milícias e do tráfico no Rio de Janeiro, né? E está presente também no Instagram, nas redes sociais. Aí, Rodrigo Pimentel. O Papo Antagonista é o nosso programa jornalístico diário, de segunda a sexta, das 18 às 19h30, comentando as notícias do dia, da segurança pública, da política, da cultura do país. E o podcast OA é esse aqui, toda segunda às 19h30, com um convidado especial. Esse episódio foi especialíssimo, quem sabe vai ter prosseguimento, né? Que nem Tropa de Elite 1, 2, a gente vai trazer o Rodrigo Pimentel parte 2 um dia. Um grande abraço a todos vocês e sempre boas festas, feliz 2025. Tchau. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.